uma aula porque eu acho que é muito específica, né? Mas fiz bem para residência mesmo de neuro, porque a gente tem pouco contato, né, com glioblastoma. Mas acho que vai ajudar aí. Sim. Oli, pode começar, tá? O Luiz deve estar entrando, mas Tá? pode. Tá. Então, primeiramente, te agradecer, né, pela oportunidade de estar organizando esse curso aí para vocês. A gente ficou bem feliz. É um assunto que a gente realmente quer introduzir na residência médica de neurologia, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do glioblastoma. Tinha mais duas aulas, acho que era para ser dada na sexta-feira, mas a gente vai passar para mais para frente, mas vocês vão acabar não perdendo, tá? A gente programou um calendário, não sei se Jorge passou para vocês, bem bacana. Bom, sobre o glioblastoma, para quem não me conhece, eu sou a Lígia, fiz neurologia no Hospital do Servidor Público Estadual. Eu fiz fellow de neuro-oncologia na Unifesp, uma pós-graduação na Hospital Sírio-Libanês, e atualmente eu sou coordenadora do DC de neuro-oncologia da BN. Bom, o glioblastoma, ele é o tumor maligno mais frequente do sistema nervoso central. Ele fica em terceiro lugar pelo CBTRU de 2022, de tumores mais frequentes do sistema nervoso. O primeiro é o meningioma, segundo, tumores da hipófise, e em terceiro lugar, o glioblastoma. Então, provavelmente, vocês vão se deparar com isso na prática de vocês. A incidência dele nos Estados Unidos, de 2012 a 2016, vai de 3,22 casos a cada 100 mil habitantes. É um tumor que acomete pessoas maiores de 40 anos, tendo um pico de incidência de 65 a 75 anos, principalmente homens e brancos. É importante a gente lembrar que a maioria do início dos GBMs é esporádica e o prognóstico é bem reservado, então o prognóstico é bem ruim. A gente sabe que em 2 anos aí, apenas mais ou menos 10% dos pacientes vão estar vivos ainda. Outra coisa que mudou da classificação, a gente teve uma classificação de 2016 que a gente chamava de glioblastoma, tanto os tumores que eram IDH selvagens, quanto IDH mutados. A classificação, foi a última, que foi a de 2021 da OMS, mudou isso. Então, para a gente chamar de glioblastoma, a gente necessariamente vai ter que ter o IDH selvagem. Porque se a gente tiver um tumor com característica de maior grau, ou seja, um grau 4, que tem um IDH mutado, ele não vai poder ser chamado mais de glioblastoma, ele é chamado de astrocitoma de alto grau, tá? Então, isso é importante, que acabou mudando essa nomenclatura aí das últimas classificações. E, além disso, a última classificação de 2021, ela ainda apresenta 3 tipos histológicos: glioblastoma de células gigantes, glioblastoma epitelioide e gliosarcoma. Isso eu vou mostrar para vocês depois da histologia as diferenças. Mas, assim, resumindo, são histologias aí mais raras, mas que o prognóstico também é ruim. Fatores de risco para essa oncogênese, né? Então, a radiação é um fator já muito bem descrito, tanto da parte de exames, tomografia de crânio, radiografias dentárias, quanto do próprio tratamento com a radioterapia, que a gente pode ter tumores induzidos. Então, radioterapia aí de cabeça e pescoço. Além disso, infecções por alguns tipos de vírus também são descritas, sendo o da família herpes os mais estudados, principalmente o herpes tipo 6. Além disso, as síndromes genéticas raras, que a gente chama, que é a neurofibromatose tipo 1, tipo 2, que também podem estar associadas, síndrome de Li-Fraumeni, que você vai ter uma alteração do P53, para quem não sabe, o P53, ele é um gene supressor tumoral, e quando tem-se a alteração dele, ele não vai conseguir suprimir essas alterações, essa proliferação celular irregular. Então, você vai poder ter vários sítios primários de neoplasia, né? Adrenal, mama, tumores de partes moles. Temos também a síndrome de Turcot, ou síndrome do tumor cerebral polipose, que a gente vai ter tumores cerebrais associados a uma polipomatose intestinal. Além disso, a doença de Euler, que vai ter tumores benignos de cartilagem e de ossos, e a síndrome de Maffucci, que na verdade vai ser a doença de Euler associada a hemangiomas.
Bom, falando com o neurologista, então fica mais fácil a gente falar da apresentação clínica. Ela vai depender da localização, obviamente, mas existem basicamente 3 formas dele se apresentar. Um déficit neurológico focal, sintomas de aumento de pressão intracraniana, que é a dor de cabeça, cefaleia, e com crises convulsivas, tá? Importante lembrar que a instalação, geralmente, ela não é aguda. A gente tem casos que, às vezes, vai parecer um AVC, que aí a gente vai descobrir só com exame de imagem, mas na grande maior parte, você vai ter um acometimento aí de dias, semanas a anos, tá? Então, você pode ter aí uma alteração de fala, força, sensibilidade, pode ter também alguns, por exemplo, tumor frontal, você pode ter alteração de humor, tumores de lobo temporal, pode ter queixa de memória, né? Então, isso eu acho que fica mais fácil para vocês. Mas a partir do momento que a gente tem, por exemplo, um paciente que eu vou tentar construir com vocês uma linha aí diagnóstica, desde a suspensão até a gente firmar o diagnóstico. A gente tem, por exemplo, um paciente que foi no pronto-socorro com uma dor de cabeça que tem red flags, é aquela dor de cabeça que fala que é a pior da vida, refratária analgésica, uma dor de cabeça que veio piorando, que não veio aumentando intensidade e frequência, né? Acorda o paciente à noite, então você já vai provavelmente pedir um exame de imagem. E, por exemplo, no glioblastoma, a gente vai ter a tomografia, sempre tentar fazer, quando a gente acaba fazendo sem um contraste, mas a intenção é sempre fazer com um contraste para a gente tentar visualizar melhor a lesão, né? Porque às vezes a gente acaba vendo só mais o efeito de massa e o edema, né, perilesional, mas quando a gente tem a tomografia do glioblastoma, o que a gente tem de característico nela, né? Eu não sei, vocês conseguem ver meu mouse? Consegue? Então, a Sim, gente tem o realce ao contraste, geralmente em torno da lesão, de forma irregular, vai ter uma hipodensidade, que representa ou às vezes a parte necrótica da lesão, ou até mesmo cística. A gente vai ter um edema perilesional, importante lembrar que aquele edema digitiforme, que acaba poupando o córtex, né? E às vezes pode ter até, dependendo do tamanho da lesão, esse efeito de massa. Lembrar que, às vezes, em áreas que não tem necrose, que são áreas mais sólidas, a gente pode ter só a impregnação mais irregular do contraste. Nesse caso, a gente tem até uma hidrocefalia aí por conta desse efeito de massa. Mas, basicamente, esse é bem específico o aspecto da tomo, mas que vai te levar à suspeição, né, de uma lesão aí neoplásica, né, que está com um edema diferente, às vezes a gente fica até na dúvida se pode ser alguma coisa infecciosa, a gente vai seguir a investigação com a ressonância. Não é o mesmo paciente, mas eu precisava trazer essa imagem para vocês, que é uma imagem muito característica do glioblastoma, que pode até cair em prova para vocês, que é daquela asa em borboleta, né, que a lesão ela vai passar pelo corpo caloso, né, pegando os 2 hemisférios cerebrais. Então, essa lesão é bem característica do glioblastoma, aquela bem típica de livro, né, e a gente vai ter aqui no T1 uma lesão que vai ser isoahipo, tá, em T1, que pode ter umas áreas mais hipointensas, que pode ser tanto área cística quanto área necrótica. No T2 e no flare, a gente vai ter bem marcado esse edema, vai ter o tumor que vai ser mais hiperintenso por conta da hipercelularidade do tumor, e aqui no DWI, a gente tem também um tumor mais hiperintenso, no ADC, um tumor que vai se assemelhar ao parênquima cerebral normal, né, mais hipointenso, e vai conseguir ver o edema também. Mas o mais importante é o contraste. Aqui a gente vê que vai ter esse realce ao redor da lesão. Geralmente a gente pode ter um centro todo necrótico, mas aqui nesse caso a gente tem um realce heterogêneo da lesão, ou até algumas áreas de necrose aqui associada. Então, essa lesão vai te chamar atenção e vai te lembrar muito um glioblastoma. Mas a gente sempre continua a investigação. A gente fala que a gente pede uma ressonância, que são as sequências avançadas, que é o protocolo tumor. Então, a gente abre mão aí de 2 outras sequências, que é a perfusão e a espectroscopia. Na perfusão,
a gente diz que tumores que são mais vascularizados, que são mais agressivos, né, eles tendem a ter uma perfusão mais quente. Nem sempre, existem algumas exceções, mas guardem isso, né? Esses tumores mais vascularizados, que vão levar essa perfusão mais quente, tendem a ser mais agressivos. Eles lembram tumores de maior agressividade. Então, aqui na imagem, a gente já consegue ver onde está esse voxel do número 5, uma lesão com cores mais quentes, mostrando uma perfusão já mais aumentada, né? E aqui o voxel no número 6, o parênquima normal. Mas muito além da imagem, a gente sempre vai analisar a curva da perfusão. Então, a gente vai ver o contraste entrar e ele sair. Então, no parênquima normal, ele vai entrar e vai sair voltando na linha de base. Já quando a gente tem a perfusão aumentada, ele vai ter a entrada na lesão, mas esse washout aí não vai voltar à linha de base. Isso vai demonstrar que o tumor tem uma perfusão aumentada. Da espectroscopia, a gente vai ver a parte de metabólitos do tumor, principalmente dois, o NAA e a colina. O NAA é o N-acetil-aspartato, ele mostra viabilidade neuronal, então o tecido neuronal normal, ele vai ter um pico maior dele do que a colina. O que é a colina? A colina é outro metabólito que ele analisa o turnover celular. Então, em tecidos que a gente não é específico, tá? Lesões, às vezes, inflamatórias podem ter essa inversão, mas em lesões tumorais, a gente obrigatoriamente vai ter uma colina mais aumentada do que o NAA, então vai ter uma inversão que a gente fala do pico NAA-colina. Então, lesões neoplásicas acabam tendo esse picozinho de colina e o NAA diminuído. Só para mostrar isso, a gente tem aqui um tumor, o picozinho de colina, o NAA diminuído, e aqui um parênquima normal, o NAA está superior à colina. Além disso, existem outros metabólitos. A creatina é um metabólito que avalia metabolismo energético, né, metabolismo oxidativo. Geralmente, ela pode estar mais diminuída em tumores, né, e mais presente em lesões, em parênquima normal. Além disso, a gente tem picos, às vezes, no glioblastoma de lipídio e lactato. Esses dois picos aí de lipídio e lactato podem mostrar a questão de necrose da lesão. Então, também ajuda a caracterizar melhor. Bom, mas feito toda essa investigação com imagem, a gente ainda não fecha o diagnóstico. O diagnóstico nosso definitivo é com a histopatologia. E como que é a histopatologia do glioblastoma? Bom, o glioblastoma é um tumor que ele infiltra, né, o parênquima cerebral normal, é um tumor hipercelular, e por ser um tumor grau 4, ele precisa levar 3 características para ser considerado de alto grau. Então, tem que ter muita mitose, necrose e proliferação vascular. Então, essas são as 3 características que vão definir um tumor de maior grau. Além disso, eu acho que vale a pena a gente também guardar essa imagem da necrose, porque também pode cair em prova, que é uma necrose que é bem característica também do glioblastoma, que você vai ter a necrose e em volta você vai ter uma hipercelularidade ao redor dela, que é chamada de pseudopalissada. Isso também é uma histologia bem característica do glioblastoma. Além disso, a gente vai ter proliferação do endotélio capilar. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas você tem uma proliferação desse endotélio que vai dar até um aspecto que eles chamam de glomérulo, né? Lembrando o glomérulo renal. Então, a gente fala que é um aspecto de pseudoglomérulo. Também é uma histologia característica dos vasos do glioblastoma. Mas, não só com a histologia, a gente precisa também hoje da imunohistoquímica, tá? A imunohistoquímica, a gente vai ter um GFAP positivo, para quem não sabe, o GFAP é um marcador de astrócito. A gente vai ter também a vimentina, que é um marcador de célula mesenquimal positivo de forma variável. A gente vai ter a proteína S100, também positiva, tá? Ela é um marcador de célula glial. Além disso, a gente vai ter um Ki67, que é um índice de proliferação celular, um índice mitótico positivo, geralmente em alto título. A
gente considera para tumor aí, intracraniano um corte de até 5% para avaliar a agressividade. Então, geralmente, glioblastoma, você vai ter um corte aí, às vezes 20%, 40% de índice mitótico. E o CD34 também é um marcador de agressividade, que ele marca proliferação vascular, então vai ser positivo e geralmente em alto título também. A enolase nuclear específica, desculpa, não sei se vocês estão vendo. A enolase nuclear específica, ela vai marcar células neuronais, né, da neuroectodérmica, também vai ser positivo. Mas isso vai auxiliar o nosso diagnóstico, né, e o que vai fechar o diagnóstico, além da histologia e com essa imunohistoquímica, vai ser a marcação de IDH. Então, a gente não vai ter a marcação de IDH nesse caso, configurando IDH selvagem. Então, a gente consegue fechar o glioblastoma, o diagnóstico de glioblastoma. Bom, para falar um pouquinho para vocês das 3 variantes que eu comentei no começo da aula. Então, a gente vai ter, além de toda a histologia que eu falei para vocês, da necrose, dos altos títulos de mitoses atípicas, a gente vai ter também a proliferação microvascular, e na variante de células gigantes, o que vai dar nome a essa histologia são células gigantes, que são essas células aqui, multinucleadas, com vários núcleos, que vão ter até bacúolos no seu interior. Então, essa histologia que é a histologia marcada da variante de célula gigante. Do glioblastoma de variante epitelioide, a gente vai ter nada mais do que células arredondadas, que vão lembrar até células mesmo de epitélio, vão ter no seu interior lipidização, né, lipídio, e elas vão estar dispostas em torno dos vasos do tumor, formando camadas, lembrando até epitélio. Às vezes a gente bate o olho, é até difícil identificar que é astrócito, quando a gente faz a marcação com o GFAP, que a gente vai confirmar essa histologia. Então, ela lembra até o que eles falam de uma papila, né? Então, é aquele aspecto de pseudopapila. Então, essa é uma histologia bem marcante da variante epitelioide. E o gliosarcoma nada mais vai ser do que a histologia do glioblastoma associada à histologia do sarcoma. Então, a gente vai ter essas células fusiformes, né, em meio a uma matriz de colágeno. Essa lembra muito a histologia de um sarcoma, né, ele denomina de área sarcomatosa. Então, isso vai ser o que vai marcar a histologia do gliosarcoma. Bom, mas a gente está na era molecular, então sempre que der, a gente acaba fazendo, mas assim, são testes ainda caros, que não tem tanta disposição, então às vezes a gente acaba lançando mão, né, de fazer em casos que dão mais dúvidas, porque é lindo eu dar essa aula para vocês e mostrar esse raciocínio tudo batendo certinho, mas na prática não é assim, tá? A gente encontra pacientes, às vezes, que têm uma ressonância com uma perfusão baixa, que lembra um tumor de baixo grau, e aí a hora que a gente faz a histologia, não tem necrose, mas tem um KI67 alto, um CD34 alto, e você fica naquela, é um tumor de baixo grau, é um tumor de alto grau. Isso faz toda a diferença, eu preciso ter o diagnóstico preciso, porque o tratamento vai mudar. Então, tumores mais agressivos, a gente trata de forma mais agressiva. Então, nesses casos, a gente às vezes acaba lançando mão da molecular. Então, o que a gente pode encontrar? A gente tem o IDH1 e 2 que vão ser negativos, configurando IDH selvagem. Além disso, a amplificação do EGFR, mutações do promotor TERT, o ganho do cromossomo 7 e a perda do cromossomo 10 são características que configuram o diagnóstico de glioblastoma, tá? Que a gente fala que são os glioblastomas moleculares. Então, são tumores mais agressivos, tumores que têm essa alteração. Então, vão ser tratados de uma forma diferente, mesmo com a imagem de baixo grau e a histologia que não configura tanto, não é tão marcada de 1 grau 4. Além disso, é importante a gente lembrar que a codeleção P19Q, eu não vou me ater muito a ela, mas provavelmente a Natália vai falar para vocês, ela tem que ser negativa, porque se ela vier positiva, isso vai configurar uma outra entidade, que são os oligodendrogliomas, tá?
E, além disso, a molecular também veio para ajudar a parte de prognóstico. A gente sabe que tumores que são MGMT metilado tendem a ter um melhor prognóstico. Eu vou explicar para vocês isso lá na frente, o que é a MGMT. E alterações do CDKN2AB também conferem um pior prognóstico. Então, a gente pode ter pela molecular também, além de ser um glioblastoma, já ser um prognóstico ruim, ainda pode ser pior se tiver alguns outros marcadores. Bom, feito o diagnóstico de glioblastoma, a gente vai tratar. É muito triste eu trazer para vocês esse estudo de março de 2005 como tratamento inicial de glioblastoma. Eu não vou me ater a tratamento de progressão, porque isso acho que cabe até outra aula, mas dos recém-diagnosticados. Feito o diagnóstico, como que nós vamos iniciar o tratamento? Esse é um estudo do Roger Stupp, que a gente se baseia até hoje, até 2023, ele ainda é a nossa primeira linha de tratamento, a gente chama de protocolo Stupp. Esse estudo, ele avaliou pacientes que foram diagnosticados com glioblastoma e trataram só com radioterapia, e a outra linha que trataram com radioterapia e a temozolomida, que é uma quimioterapia que a gente faz. Então, esse estudo teve como base, como endpoint a sobrevida global, né, e realmente ele conseguiu provar que teve diferença de sobrevida global e de tempo livre de progressão de doença. Então, a gente tem o braço aqui que só fizeram radioterapia e os que fizeram a radioterapia mais a temozolomida. Então, a gente consegue ver que teve uma diferença estatística aí importante. Esse estudo, ele avaliou pacientes de 18 a 70 anos, foi um N bom, tá? De 573 pacientes, e teve aí uma diferença de sobrevida de 2 meses e meio, sendo 12,1 meses para os pacientes só com radioterapia, para 14,6 meses pacientes que fizeram rádio mais a químio. Mas é importante a gente lembrar alguns aí vieses do estudo. Então, a gente viu que 70% dos pacientes que que estavam nesse estudo, fizeram uso de corticoide. E hoje a gente já sabe que o uso do corticoide associado ao tratamento confere um pior prognóstico ao doente. Então, não sei, talvez se não tivessem usado o corticoide aí, a gente tivesse talvez resultados ainda melhores. Mas é uma observação a se fazer. Além disso, outra observação é que todos os pacientes que estavam na concomitância acabaram recebendo a profilaxia para pneumocistose. E geralmente a gente acaba usando o Bactrim para isso. E o Bactrim, ele pode, às vezes, até potencializar os efeitos colaterais da temozolomida, tá? Então, são efeitos hematológicos. Eu vou explicar um pouquinho mais na frente para vocês. Então, são duas ressalvas aí que eu quero fazer desse estudo, mas é o que a gente acaba usando até hoje. Para eu explicar para vocês um pouquinho do efeito da temozolomida, como ela vai funcionar e por que o MGMT confere um melhor prognóstico. O MGMT é a O6-metilguanina DNA transferase. Ela é uma enzima que ela vai corrigir a alquilação que a quimioterapia, que é a temozolomida, vai causar no DNA. Quando ela corrige essa alquilação, ela impede que o quimioterápico haja da forma que ele tem que agir. E o que acontece? Quando o temodal ele alquila a porção O6 da guanina, ele vai causar um dano no DNA, gerando uma série de fatores que vão causar a apoptose da célula. Então, quando essa alquilação consegue permanecer, a temozolomida ela consegue agir de maneira eficaz. Então, pacientes que têm a mutação ou até mesmo a diminuição dessa enzima MGMT, eles não vão conseguir fazer essa correção que a quimioterapia vai causar, essa alquilação. Então, por consequência, vai aumentar a apoptose e vai fazer com que a quimioterapia seja eficaz. Bom, do tratamento, como que funciona? Eu acho que vocês nunca ouviram falar, né, desse protocolo. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Ele é basicamente ele funciona em duas fases, a concomitância e a adjuvância, né? E
Como que vai ser? Feito o diagnóstico, a gente sempre vai tentar operar o paciente, ressecar, né, o máximo de lesão, né, que não deixe sequelas, né, a ressecção máxima segura que a gente chama. Então, sempre tentar tirar o máximo de tumor, mas que sem tirar a qualidade de vida do paciente. Feito isso, a gente faz uma pausa de 4 semanas para dar tempo da cicatrização, porque a radioterapia ela interfere na cicatrização. Então, a gente acaba dando essa pausa, repete imagem nesse período para ver como que ficou a ressecção pós-operatória. A gente sempre preferência para a ressonância, que é o melhor exame que a gente tem para avaliar, fazendo sempre espectro e a perfusão, tá? Pausada essas 4 semanas, a gente inicia a concomitância. Como que funciona a concomitância? A concomitância, a gente vai fazer a radioterapia junto com a quimioterapia. Importante a gente lembrar que a temozolomida, ela é uma droga oral e ela é fácil ser tomada, então o paciente toma em casa mesmo. E como que vai funcionar? A gente vai fazer uma radioterapia numa dose total de 60 grays, dividindo aí em porções de 2 grays por dia. A gente faz geralmente por 5 dias, geralmente de segunda a sexta, pausa só sábado e domingo, associada à quimioterapia, que é a temozolomida, numa dose de 75 miligramas por metro de superfície corporal. É um cálculo que a gente faz em cima da superfície corporal do paciente. E ele vai tomar todos os dias a quimioterapia, até os dias que ele não fizer rádio, de segunda a segunda. Importante lembrar nessa fase que a gente acaba acompanhando o paciente com exames semanais, tá? Essa quimioterapia é uma quimioterapia que ela não gera tantos sintomas, mas que ela pode dar alterações hematológicas importantes. Então, é sempre bom fazer hemograma toda semana nesse paciente para segmento, tá? Porque a depender se tiver alguma neutropenia, alguma plaquetopenia, a gente pensa em segurar o temodal e seguir só com a rádio. Feita essa parte da concomitância, a gente pausa por 4 semanas. Nessa pausa, a gente aproveita para repetir a imagem, para ver como que ficou pós rádio e quimio na primeira etapa. E aí a gente parte para uma segunda etapa, que é a adjuvância. A adjuvância, a gente não vai fazer a rádio, vai fazer só a quimioterapia, e vai funcionar através de ciclos. Geralmente a gente faz um total de 6 ciclos, sendo que cada ciclo são 28 dias. Como que vai funcionar? A gente vai fazer a tomada da temozolomida por 5 dias e pausar 23. Então, vão ser 5 dias consecutivos da temozolomida e 23 sem tomar nada. Geralmente, no primeiro ciclo, a gente começa numa dose menor, porque como a gente sobe a dose da concomitância, a gente observa mais de perto os efeitos de toxicidade hematológica. Então, a gente faz, no primeiro ciclo, 150 miligramas por metro de superfície corporal. E aí, observa como o paciente vai ficar. Importante a gente lembrar que de um ciclo para o outro, a gente sempre repete o exame em 2 pontos, né, em 2 ocasiões. 21 dias após o início da químio, que a gente considera de nadir da químio, ou seja, o dia que a químio vai estar no seu efeito máximo, que é o D21, e para começar um novo ciclo, tá? Então, a gente repete nesses 2 momentos. Aqui não precisa ser semanal. E o paciente tolerando bem o primeiro ciclo com 150 miligramas, a gente faz o segundo e os demais ciclos em 200 miligramas. Tem pacientes que toleram super bem, às vezes você não precisa mexer em dose, mas pacientes que fazem alterações hematológicas, é importante a gente observar como que vai ser, se vai uma alteração hematológica muito importante, a gente até para o temodal, e se for uma alteração hematológica que não seja tão significativa, a gente às vezes acaba atrasando um ciclo, então aumenta aí mais 15 dias, redosa aí para ver como que está a parte de linfócito, neutrófilo, plaqueta, para ver se dá para seguir com a quimioterapia. Isso é um pouco mais específico, eu vou acabar não comentando muito com vocês de valores de corte, mas se vocês precisarem, a bula da temozolomida, que é o temodal, ele traz todas essas orientações de tipo, quanto que de neutrófilo que você atrasa o ciclo, quanto que você suspende. Então, acho que isso vocês conseguem consultar, não acho que é algo que precisa ser dado, porque eu acho que é muito mais específico.
Mas, terminando os 6 ciclos, a gente para e observa o paciente. Tem pacientes que às vezes seguem muito bem nesse começo, a gente acaba repetindo a imagem a cada de 3 em 3 meses. Aqui na adjuvância, a gente acaba sempre repetindo a imagem no terceiro ciclo, e aí quando a gente termina. E após isso, de 3 em 3 meses nos primeiros anos, e a depender, a gente pode ir passando de 6 em 6 meses até anual. Mas no glioblastoma, vocês vão observar que o paciente sempre progride. Em 2 anos, ele vai ter alguma outra progressão que vai precisar recuperar, vai precisar trocar quimioterapia, às vezes reirradiar, mas é basicamente esse o protocolo STUMP. Bom, como eu falei para vocês, acho que pulou um aqui, ele faz muito efeito hematológico, então, o que a gente tem mais comum na concomitância, que é a rádio mais químio, é a neutropenia, e na adjuvância, a plaquetopenia, sendo que, essa é uma tabela do próprio estudo do Roger Stupp, tá, de 2005, sendo que em todo estudo, o que a gente mais encontrou foi a plaquetopenia, mas a gente sabe que pode fazer linfopenia e até a anemia. Eu já vi paciente aplasiar a medula por conta da temozolomida, então precisa desse acompanhamento com exame. Importante lembrar também, isso ainda está sendo muito discutido, né? Antigamente a gente fazia Bactrim realmente para profilaxia, né, de pneumocistose, para pacientes com linfócitos aí abaixo de 1000. Mas isso a gente acaba discutindo, porque a gente sabe que o Bactrim também pode ajudar na toxicidade hematológica, a gente está tendendo a segurar um pouquinho mais essa profilaxia. E só para finalizar para vocês, dos sintomas que a quimioterapia pode dar. O mais comum é náusea e vômito. Então, como eu costumo orientar a tomada? Eu prefiro a tomada durante a noite, porque eu acho que tem menos chance do paciente ter efeito colateral, mas isso não tem estudo, tá? Então, eu oriento o paciente a jantar, dá 30 a 40 minutos tomar um antiemético, eu gosto mais da ondansetrona, eu acho que ela é mais potente para esses pacientes oncológicos. Fez ondansetrona, dá uns 30, 40 minutos, toma a dose de temodal e vai deitar, tá? Então, pela náusea e o vômito ser o sintoma mais frequente, a gente acaba fazendo a tomada do antiemético antes da tomada do temodal para evitar o vômito, porque se o paciente vomitar, a gente perde a dose, a gente não sabe o tanto que foi absorvido, a gente não pode repetir dose, tá? Então, a gente como se tivesse perdido, né? E a gente fica nesse incerto do que o paciente conseguiu absorver. E a gente faz os manejos dos sintomas, né, com sintomáticos, né, e às vezes até algumas mudanças de hábitos. Então, a gente tem a fadiga, a constipação, a cefaleia, a anorexia, diarreia, febre, astenia e sonolência, descritas aí como efeitos colaterais da medicação, mas, pelo amor de Deus, vamos ter alguns bons sensos, por exemplo, dor de cabeça e sonolência. Se o paciente estiver apresentando isso, a gente tem que descartar a progressão tumoral, então a gente tem que pedir uma imagem antes de falar que isso pode ser da quimioterapia. Além disso, a sonolência, a gente tem que descartar também infecções, tá? Distúrbios infectometabólicos, que esses pacientes, eles são imunossuprimidos, então eles vão tender a ter mais infecção, assim mesmo como a febre. Então, antes de jogar a culpa na quimioterapia, sempre descartar as causas mais comuns, ainda mais em paciente imunossuprimido. Então, quando a gente tem náusea e vômito, a gente pode fazer ondansetrona, casos mais refratários a olanzapina, dexametasona, a gente tem na fadiga, às vezes astenia e sonolência, hábitos de vida, como exercício físico e estimulantes, Stavigil, a Ritalina, o Venvance, na parte de constipação, mudança de hábito intestinal, às vezes um segmento com uma nutricionista, a parte de fibras, né, aumento de ingesta de fibras, né, metamucil, a gente pode usar. A dor de cabeça, se a gente realmente vê que não é progressão, a gente pode deixar analgésicos, às vezes até o dexametasona aí, que é o Decadron, para a gente tentar diminuir um pouquinho o sintoma. A olanzapina a gente pode usar também para a questão da anorexia. A questão de diarreia, a gente pode também fazer modificações de hábito de dieta, tiorfan, para tentar dar uma segurada e melhorar um pouquinho de qualidade de vida.
E as tendinites que eu acabei falando de exercício físico e estimulantes também. Então, a gente acaba tratando basicamente os sintomas, né? E o que, assim, é incrível, mas dificilmente o paciente vai ter sintomas. A gente vê, porque eu acabo tratando muito, mas, assim, o que a gente mais vê são alterações hematológicas. O paciente está bem, está seguindo a vida normal, mas às vezes a plaqueta está lá embaixo e o neutrófilo está lá embaixo. Então, a gente tem que sempre, apesar do paciente estar bem, acompanhar com exames, concomitância, exames semanais e adjuvância D21 e para começar um novo ciclo. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar do glioblastoma. Tentei falar um pouquinho mais para neurologista, porque eu acho que é um campo muito amplo e muito específico, e se eu começar a jogar informações, você acaba não entendendo nem o básico, né? Porque agora até que eu me toquei, eu falei do IDH, eu não sei se vocês sabem o que é o IDH, né? Mas o IDH é uma enzima, né, que está relacionada à oncogênese, ela é a isocitrato desidrogenase, ela faz parte do ciclo de Krebs, dessa parte de metabolismo celular, e alterações delas têm sido descritas como oncogênicas. Então, a gente vê que cada vez mais a molecular está fazendo parte da neuroonco, e eu tentei dar uma visão geral, né? Se vocês ficam aberta aí a dúvidas, sugestões, e finalizo aqui com a fotinha da minha família, que provavelmente vocês vão conhecer cada um deles aqui, que vai dar uma aulinha para vocês, da neuroonco lá da Unifesp. Li, queria agradecer pela aula, que foi excelente. Gostaria de ter tido esse curso enquanto eu ainda era residente, mas agora consigo aproveitar, estando nessa posição. Mas várias coisas que você mencionou aí, de fato, são cobradas da gente em algum momento, especialmente na prova de título, né? Tá em poucas questões de neuroonco, mas geralmente é o que separa o joio do trigo. Então, a pseudopalissada, por exemplo, acho que foi uma questão que, se não caiu na minha prova, eu estudei, porque tinha no banco de questões. Então, foi muito bom, assim, porque eu acho que dá uma noção bem ampla do que é mais importante. Muito obrigado, viu? E por ter Imagina. me ajudado a organizar. Espero que dê tudo certo com o restante das aulas, né? A gente vai se ajustando aí com os horários, tudo mais. Vai sim, vai dar certo. Combinado. Doutora, boa noite. Boa Obrigada noite. pela aula. Eu Imagina. tenho algumas dúvidas. A minha primeira dúvida é em relação à corticoterapia associada a pior prognóstico. Em relação ao estudo do protocolo, foi escrita alguma dose específica? Foi o uso do corticoide num contexto para o tumor, do contexto de edema lesional? Ou, assim, corticoide para qualquer coisa também pioraria o prognóstico? Antigamente, não tem relação de dose, ele não descreve, não traz isso, mas antes a gente tratava muita imagem, né? Então, às vezes até paciente assintomático, a gente via edema, não, vamos entrar com corticoide. Isso já mudou. Então, hoje a gente trata sintomas. Se o paciente tem edema, mas não tem sintoma, a gente não faz corticoide, porque a gente sabe que o corticoide tem um monte de efeito colateral, né? Desde perda de força, osteoporose, aumento de glicemia, hipertensão. Então, é algo que vem mudando. Então, a gente sabe hoje, porque antigamente a gente também não sabia, né, a hora que estava sendo feito esse estudo, que tinha essa relação de pior prognóstico. Hoje, como muito tempo se passou, mas a gente ainda usa aquele estudo, né, a gente pode ter isso como um viés do estudo. Então, hoje a gente já sabe que confere sim um pior prognóstico e que a gente não trata mais imagem, não trata só o edema, a gente trata o sintoma do paciente. E sempre assim, não é porque está com sintoma, vamos entrar com dose máxima de corticoide, não, né? E não é aquele protocolo neurocirurgia, pelo amor de Deus, fenitoína 100 de 8 em 8, decadron de 6 em 4 miligramas de 6, não, né? Então, assim, a ideia é tratar sintoma. Paciente sintomático, a gente começa com uma dosezinha aí de 4 miligramas, sempre tentar deixar na dose mais fisiológica possível. A gente costuma fazer em até 2 tomadas por dia, mas não de 12 em 12 horas. A gente faz sempre após o café da manhã e geralmente às 4 ou até mesmo até às 5 horas da tarde, para evitar insônia. E
e tateando conforme os sintomas. Então, às vezes, uma cefaleia, né, o paciente tem, a gente pode entrar 4 miligramas, respondeu? Beleza, fica com 4 miligramas, mas sempre já pensando em tirar, né? Nunca pense para deixar de ad eterno, o paciente melhorando, a gente tenta desmamar esse corticoide. Então, precisou de mais, a gente vai subindo, e a dose máxima que a gente tem é 16 miligramas. Doses acima disso, a gente vê que tem mais risco de efeito colateral do que benefício para o paciente. Então, essa é a nossa dose de corte. Obrigada, doutora. Eu tenho mais uma pergunta. Em relação ao uso do ácido valproico como adjuvante, você tem alguma experiência com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Faz sentido isso? Eu tinha lido um pouco que ele aumentava a radiosensibilidade nesse contexto. Isso tem sido muito descrito, né? Não só na radiosensibilidade, mas como atuando na própria oncogênese, né? Que ele atua no metabolismo de Stone, então, para alguns tumores, eles podem até atuar evitando a progressão. Isso é uma coisa muito discutido. Assim, a gente não tem estudo clínico randomizado ainda para isso, então é difícil a gente falar, então são estudos que ou são mais observacionais, ou às vezes até estudo em animais, e assim, não tem uma resposta certa, mas assim, ao meu ver, no futuro muita coisa vai mudar. Né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu dei uma aula no Congresso Paulista sobre isso, mas falando da epileptogênese. Então, esse protocolo que a neurocirurgia sempre faz, né, para pacientes às vezes que nem convulsionaram, e aí já entra com anticonvulsivante, né? Por quê? Não precisa, né? A Academia de Neurologia já mostrou isso, a Academia Americana já mostrou que não existe benefício de você entrar com profilaxia para pacientes que não tiveram crise, então você vai tratar quando tem a crise. Mas eu acho que é uma coisa que vai mudar no futuro, porque vários anticonvulsivantes, o ácido valproico, um deles, a lacosamida, a levetiracetam, já têm sido descritos em estudos, né, como possíveis fármacos que podem alterar a progressão, inibir essa progressão tumoral. Então, talvez isso de fazer profilaxia, de a gente entrar associado junto com a rádio, talvez mude, mas até hoje a gente não temos uma resposta certa para isso, mas ao meu ver é algo que vai mudar no futuro. Obrigada, doutora. Imagina. Oi, doutora. Boa noite. Também tenho uma dúvida. Gostaria de agradecer a aula, foi muito didática, gostei bastante. E minha dúvida é em relação à recorrência, né? Que é muito comum os pacientes terem recorrência, principalmente no primeiro ano. É possível fazer uma nova cirurgia? As medicações são as mesmas, a radioterapia é a mesma, ou tem outras opções? Existe outras opções, tá? A gente tende sempre a mudar, a menos que o paciente tenha respondido muito com a temozolomida, a gente acaba reexpondo ele, isso às vezes pode acontecer. Mas acredite se quiser, quando tem uma progressão, a gente pode operar 1, 2, 3 vezes, tem pacientes que já operaram às vezes 7 vezes, pode reirradiar, mas isso sempre é um acompanhamento multidisciplinar, então o radioterapeuta vai estar junto para ver se não é o mesmo campo que já foi irradiado, para ver a dose que vai poder ser dada, né? Então, se for um campo, por exemplo, que não irradiou, a gente pode ressecar e reirradiar. E a ideia é sempre, às vezes, na progressão, trocar a quimioterapia. Às vezes a gente acaba usando, assim, no SUS a gente não tem, mas no particular que a gente tem que ver que pode melhorar a qualidade de vida, apesar de não aumentar a sobrevida global, é o bevacizumab. O bevacizumab, não sei se vocês já ouviram falar, é o Avastin, é um anti-VEGF, então ele vai atuar na parede do vaso, então a gente pode acaba usando ele aí para progressão, mas às vezes até, por exemplo, um fármaco que está saindo do mercado, que a gente usou muito, que é a lamoxina, é um fármaco oral também, só que a tomada dele é um pouco diferente do temodal. A gente acabava usando, saiu de mercado e no lugar está entrando a carmoxina, não sei se vocês conhecem, a gente acaba usando muito para transplante, né? Então a gente pode usar nessa progressão tumoral também, além das drogas alvos, né? Que ainda é muito controverso, porque
tem droga que a gente não sabe realmente se vai fazer, porque não tem estudo clínico randomizado, né? A gente já tem um N pequeno, porque tumor do sistema nervoso central já é raro. Então, fica um pouco difícil falar, mas aquele negócio, a gente olha, progrediu terceira, quarta vez, a gente já tentou de tudo, a gente acaba optando por uma droga para ver se responde. Tem paciente que acaba respondendo, mas tem paciente que não responde, e a maioria deles acaba não respondendo, porque é um tumor bem agressivo. Então, é meio até frustrante para a gente ver que de 2005 até hoje, a gente não tem uma droga eficaz ainda para o glioblastoma. Então, a gente sim reopera, quando dá, sempre reoperar, reirradiar e nova quimioterapia. Então, o tratamento tem que seguir agressivo, né? Então, ou reexpõe ao temodal, ou troca a quimio. Então, a gente tem várias opções aí, mas assim, é ruim. A gente sabe que vai progredir, a gente sabe que o paciente aí não vai passar de 2 anos. Entendi, Eu fiquei obrigada. com uma dúvida também, do que você comentou teve um momento que você comentou da questão de ser uma classificação selvagem ou não. Eu queria só saber o que isso mudaria, que você falou que isso muda na estratégia terapêutica. Eu queria saber o que inicialmente isso muda e se os protocolos esse que você explicou para a gente, se ele é o mesmo que usaria para aqueles pacientes que têm um diagnóstico já de um linfraumênio ou de uma neurofibromatose ou que já tem esses diagnósticos iniciais, ou se tem coisas específicas para esses pacientes? Então, isso também é outra coisa que a gente acaba tentando, por exemplo, pacientes com neurofibromatose. A gente acaba tratando, por exemplo, que tem o diagnóstico de glioblastoma, a gente tem que tratar de maneira mais agressiva, mas, por exemplo, a radioterapia, você vai irradiar um paciente que já tem neurofibromatose, então a chance dele fazer outro tumor radioinduzido é altíssima. Então, a gente fica sempre na dúvida, a gente sempre tem que avaliar a melhor estratégia. É porque, assim, não é uma receita de bolo que a gente vai seguir tudo igual. Cada paciente vai ter uma particularidade, vai ter um local específico, então a gente vai ter que avaliar paciente por paciente. Então, é difícil a gente falar para todo neurofibromatose, não vou irradiar. Não, se o tumor está lá, é um tumor grande, você não conseguiu ressecar, você vai irradiar, vai fazer quimioterapia após, né? E a tua outra pergunta deu uma perdida, desculpa. Imagina, era desses pacientes e a outra era do que você tinha comentado de ser selvagem ou não. Isso, do selvagem. Porque que acontece? Muda o tratamento. Se a gente tem, mas não é do selvagem, ser selvagem ou não ser selvagem. O que vai mudar o tratamento é o grau do tumor. A gente vai classificar em 4 graus aí, e a gente acaba optando por um tratamento mais agressivo dos tumores de grau 4. Então, até mesmo os pacientes que são tumores grau 4 e DH mutado, que são astrocitomas de alto grau, eles vão seguir essa linha de tratamento do protocolo STUMP. Mas se forem tumores de menor grau, por exemplo, de um primeiro, segundo grau, a gente pode só ressecar. E a depender, por exemplo, um astrocitoma grau 2. Em pacientes que a gente fala que é baixo risco, então paciente mais novo, a gente pode só, às vezes, acompanhar com imagem, ressecar e fazer o segmento dele. Agora, pacientes que são de maior risco aí, acima dos seus 45 anos, a gente acaba optando por fazer, às vezes, a radioterapia, né, fazendo um protocolo que a gente fala que chama RTOG, faz a rádio e depois que faz a químio. Então, a gente não faz essa fase da concomitância, que são os dois juntos. Isso, às vezes, a gente acaba fazendo às vezes não, a gente faz para tumor de grau 3, um protocolo, esse RTOG, que a gente faz a radiação e depois segue com a químio, né? Não tem essa fase da concomitância. Então, isso muda. Então, o diagnóstico preciso do tumor faz a diferença, porque vai mudar meu tratamento. Tumores mais agressivos eu vou tratar de forma mais agressiva, e tumores de menor grau eu vou tratar de forma mais, às vezes, menos invasiva, né? Menos agressiva. Mas isso faz diferença. Não propriamente o IDH em si, né? Mesmo que seja um IDH selvagem. Um IDH selvagem é um glioblastoma, não tem que se discutir, vai tratar como STUMP, né? Agora, o IDH mutado, a gente vai ter que ver o grau, né? Se ele é um grau 2, um grau 3, um grau 4, e isso vai mudar conforme o grau. Não sei se eu esclareci. Não, entendi, ficou claro. Obrigado. Imagina.
Doutora, em relação a alguma orientação para a biópsia, tendo em vista que ela é tão importante para, enfim, para a gradação do tumor e, eventualmente, seu tratamento. Às vezes a gente aparece com as biópsias inconclusivas que podem surgir aí no meio do caminho. Há alguma recomendação a mais que a gente possa até delicadamente sugerir para a equipe da neurocirurgia de ser, é claro, respeitando áreas eloquentes e afins, mas assim, ser uma amostra mais central do tumor, se é algo mais periférico, tem alguma orientação que a gente possa seguir? Isso geralmente a gente faz pela imagem, né? Áreas às vezes que tem restrição de fusão, que tem maior perfusão, né? Maior captação de contraste, são áreas que a gente tende a dar preferência, porque ali provavelmente vai ter. Porque o tumor ele não é homogêneo, né? Então, a depender de onde você vai biopsiar, às vezes se você pega uma amostra que é falsa, que você vai ter um tumor mais agressivo, mas que ali onde você biopsiou, né? Isso é a importância da gente tentar, a ideia não é biopsiar, mas quando for para entrar, já tentar ressecar o máximo possível, né? A biópsia a gente faz no intraoperatório, né? Lógico, não é todo centro que a gente consegue, no Sírio, né? E vocês são privilegiados aí, mas você consegue fazer essa biópsia já, uma prévia intraoperatório, né? Que é a de congelação. Então, isso já ajuda bastante a definir a ressecção do tumor. Então, mas a ideia é sempre ressecar o máximo possível e tentar ressecar essas áreas que na imagem, né, vão te levar a um tumor de maior grau. Então, vai ser os que têm restrição de fusão, vão ser tumores mais hipercelulares. Então, ali você vai ter uma amostra mais fidedigna. Os que têm, os lugares que têm realce ao contraste, vai ter mais vascularização. Então, já vai ser uma área mais que a gente fala fidedigna. Então, a gente dá preferência a essas áreas, mas quando você consegue tirar o máximo possível, isso já ajuda, porque a gente consegue analisar várias partes do tumor, então a gente consegue ter uma amostra mais fidedigna. Obrigada, doutora. Imagina. Mais alguma dúvida? Eles são perguntadores mesmo, viu, Lígia? Pode perguntar. Não se assuste. Pode perguntar. Sabendo responder, ixi. Mas é uma área muito que está crescendo muito, né? Tem muita informação, muita coisa nova saindo. Espero que mude, né? O nosso campo, né? Que no futuro a gente tem um tratamento aí mais eficaz. É a esperança, né? Quem sabe a gente não começa a falar de célula NK, né? De terapia alvo específica para esse tumor, né? Que são essas novas medicações, né, que a gente tem usado atualmente. Vamos torcer. Acho que é isso, então, Li. Ninguém mais, gente? Não? Não. Vão ter mais aulas. Qualquer coisa, se quiser, pode mandar, fico aberta aí, pode sempre mandar pergunta, eu sou bem tranquila. E espero que vocês aproveitem o curso, tá? É bem bacana, eu tentei falar para os meninos, porque eles são todos da neuro-oncologia, então eles são tarados por gene, tarados por detalhe do detalhe, eu falei, gente, é para neurologista, então é para, assim, tentar ser o mais didático possível, acho que para fazer sentido, porque não adianta a gente ficar jogando estudo para vocês, que eu acho que se perde um pouco, então acho que o básico, assim, para a gente tentar passar, pelo menos dos tumores mais frequentes aí, meningioma, tumores celulares, oligodendro, dos astrocitomas, então acho que vai ser bem bacana. E aí os meninos vão alinhando com o Jorge os dias e os horários que forem melhores para vocês e para quem vai dar aula, mas espero que gostem. E se quiserem algum tema específico também, a gente fica aberto aí. Muito obrigado, viu, Li? Sem Imagina, palavras para agradecer. que isso. Vou parar aqui. Obrigadão. Bom, então tá. Boa noite a todos. Boa Obrigada noite. aí. Obrigado. Bom descanso. Obrigado. Tchau.